Eu estava meditando esta semana sobre o livro de Abacuque. Abacuque é um livro do Antigo Testamento, é um livro curto, ele tem um livro pequeno, ele tem apenas 3 capítulos. E interessante que o livro de Abacuque fala muitas coisas que nós estamos vivendo hoje, as situações que nós estamos parecidas com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, se nós pararmos para olhar de situações, até o cântico que eu coloquei aqui, ele tem a ver com tudo isso, fala da falta de muita coisa que está acontecendo. Nós temos visto o índice que tem acontecido, tem mostrado o índice de desemprego, o índice de pessoas passando mais necessidade e tantas outras coisas mais. Mas também saiu uma matéria agora há pouco que a melhora que está acontecendo nas questões de vida familiar, embora tenha aumentado o número de algumas situações ruins em uma área, mas nas outras áreas está melhorando muito, tem aumentado muito, tem melhorado bastante. Ou seja, quando eu olho para o livro de Abacuque e leio aquilo que estava acontecendo, tem muita coisa que está acontecendo hoje. E uma coisa em especial me chama a atenção, a preocupação que Abacuque tinha e a preocupação que nós estamos tendo. Nós estamos preocupados, sim, com as nossas finanças, estamos preocupados com as vasilhas de casa, estamos preocupados com tudo aquilo que acontece e temos também que viver novas oportunidades, viver novos sonhos, temos que viver novas metas. Mas tudo isso é uma questão que nós temos vivido e temos que viver em nossas vidas. E o texto que eu separei para nós hoje, o tema de hoje fala exatamente isso. Ainda que, aqui no livro de Abacuque, no capítulo 3, do versículo 17 até o versículo 19, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O texto diz aqui, ainda que não haja, ainda que aconteçam várias coisas. Queridos, quando a gente olha para a nossa vida, quando eu olho para isso tudo, e eu olho aqui o texto, me remete ao primeiro versículo do texto do livro de Abacuque. Lá no primeiro versículo, ele diz o seguinte: até quando eu clamarei, ou clamarei eu, e tu, Senhor, não me escutarás? Até quando eu gritarei, gritar-te-ei, e não me salvarás? Talvez você esteja olhando para a sua vida, olhando para aquilo que você está passando, enfrentando, e esteja dizendo a mesma coisa: eu estou gritando, eu estou falando com Deus, eu estou clamando, pedindo socorro, e parece que o socorro não vem. Quando a gente passa por lutas e quando a gente passa por necessidades, nós começamos a enxergar em nossas vidas muitas limitações. Eu estou fazendo um outro curso agora, um curso de PNL, e nesse curso a gente fala de crenças limitantes. Nós falamos de coisas que limitam a nossa vida. Lógico que isso é mais uma ferramenta daquilo que até a gente encontra na Bíblia, na palavra de Deus. Jesus sempre tem nos evangelhos algo a nos ensinar, quando ele chega para as pessoas que ele vai curar aquelas pessoas, e ele mostra para as pessoas as suas crenças limitantes, as suas fé limitante, ele olha para as pessoas e vê o potencial, vê o que pode ser feito e aquilo que as pessoas não realizam, e aquilo que ele pode realizar na vida das pessoas, e muitas vezes ele não realiza, porque as pessoas não sabem clamar, não sabem pedir, ou às vezes as pessoas clamam de maneira errada, equivocada. E quando eu olho aqui para o texto de Abacuque, capítulo 3, esse versículo 17 até o versículo 19, eu tenho para a minha vida e para a sua vida alguns ensinamentos muito importantes para as nossas vidas. Pois quando nós estamos olhando para a nossa realidade hoje, não é muito diferente. Não é muito diferente.
Quinta-feira eu disse aqui no Cuidando do Ser, e até nos meus vídeos diários, os meus vídeos de 1 minuto, que eu já quebrei 2 vezes financeiramente na minha vida, que eu já quebrei 2 vezes emocionalmente na minha vida, de tomar, né, de perder relações, que eu já cheguei ao fundo do poço. Uma coisa que eu já não disse, que eu já disse na igreja, já disse outras vezes, e muitas pessoas talvez não saibam, você que acompanha a gente de outros lugares do nosso Brasil, em outros lugares do mundo aí, né, que Itália, Espanha, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, Canadá, você que nos acompanha de Minas, São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, Rio de Janeiro, todos esses lugares, Espírito Santo, você talvez não saiba que eu também já sofri de depressão profunda. Hoje, como profissional até de psicanálise, eu falo a minha depressão chegou ao nível 5. Mas Deus fez algo, transformou tudo isso. Lógico que teve também a minha parte de buscar ajuda, de fazer aquilo, de clamar ao Senhor. E quando eu olho para tudo isso, eu olho para as situações que nós estamos vivendo hoje, a gente fica da mesma maneira como Abacuque, a gente fica com medo que falte as coisas. E aí tem alguns ensinamentos para a nossa vida que eu quero compartilhar com você nesta noite, que eu aprendi e quero compartilhar com você. Primeiro, ainda que não haja, é isso que o texto diz lá, ainda que não haja fruto na vide. Quando nós olhamos agora o período do inverno, não vai ter fruto, não é o período de frutas, a não ser uma ou outra, por exemplo, no começo do inverno, um pouquinho antes, no final de outono, foi o período da poncã. Eu gosto de chupar poncã, laranja, mexerica, né? Principalmente aquela mexeriquinha que deixa aquele cheiro. Você que está em casa, lembra daquela mexeriquinha que deixa aquele cheiro na mão? É gostoso. Frutas são ótimas para a nossa saúde. Mas aqui Abacuque está dizendo ainda que não haja fruto na vide. Ainda que venha a faltar o fruto. Pois o fruto para eles naquele tempo era um alimento essencial, era um alimento importante. E nós temos visto hoje nos decretos, que sejam federais, municipais, estaduais, todos eles falam de coisas essenciais. Aquilo que é essencial para a vida do homem. Ainda que não haja. Talvez na sua vida você esteja olhando assim, o que é que não esteja acontecendo, ainda que não haja isso, ainda que não haja aquilo, ainda que não haja, seja lá o que for na sua vida. Tem a mesma atitude que Abacuque teve. Tem a mesma atitude que Abacuque teve diante do Senhor. Ele permaneceu firme, ele permaneceu clamando ao Senhor. Um outro ensinamento que eu tenho nesse texto é quando ele diz assim, ainda que não tenha, ainda que eu não tenha mantimentos, ainda que os campos não produzam, ainda que não tenha flores. E quando a gente fala de flores, eu não sou um expert de flores, não. Mas eu sei o quanto uma flor pode embelezar um ambiente com o seu aroma, com a sua beleza, com a sua formosura. Tem determinados tipos de flores que você coloca no ambiente e você sente um prazer, que aqui eu vou usar uma expressão de uma vez, um colunista, que ele dizia assim, de um narrador, melhor dizendo, de futebol, que ele dizia assim, inenarrável. São coisas que não tem como você mensurar, como você dar uma nomenclatura para isso. Porque é uma coisa maravilhosa, é uma coisa esplendorosa, é aquele ambiente gostoso. Eu chego lá no meu consultório, eu coloquei um aromatizador, é assim que eu chamo, aquele recipiente que tem lá os bambuzinhos lá, que você solta o climatizador, né? Aquilo ali é gostoso, deixa um ambiente gostoso. Em casa, você coloca aquilo, mas nada pode substituir o aroma de uma flor.
E aqui Abacuque está dizendo, ainda que não tenha esse aroma suave, agradável, ainda que esteja passando por momentos de lutas, por momentos em que nós não sintamos aquele perfume agradável da vitória, aquele perfume agradável da conquista, aquele perfume agradável da beleza, das coisas boas da vida em nós, ainda que Deus não deixou de estar ali. Um outro ensinamento que eu vejo nesse texto, ainda que tudo me seja tirado. É isso que Abacuque diz aqui no texto. Ele fala assim, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Alguém foi lá e tirou, roubou. Eu tenho conversado com pessoas que passam por lutas que eu também passo. E é interessante nós olharmos para tudo isso. Quantas lutas nós temos passado e muitas vezes parece que nós enxergamos que outras pessoas tiraram algo de nós. Essa semana eu compartilhei com os irmãos uma situação complicada que eu vivi, que foi na segunda-feira, o meu WhatsApp quando foi clonado e eu fiquei dias passando por transtorno. Pessoas recebendo golpe, né, tentando, né, que ele passava pedido de dinheiro para as pessoas, passava pedido para as pessoas depositarem dinheiro numa conta lá de estelionatários, e eu tendo que ir à delegacia, registrando o boletim de ocorrência, levando print de tela com dados. Aquilo é um transtorno, é um constrangimento. Foi me arrebatado, foi me tirado. Inclusive, a maneira de eu me contactar com alguns clientes, e perdi alguns clientes, me foram tirados alguns clientes, que depende o meu sustento. E aí você fica olhando, e aí eu estava lendo esse texto, e eu vi a atitude de Abacuque, eu falei, ainda que isso me for tirado, o que é que foi tirado da sua vida? O que é que foi arrancado de você? E talvez você tenha carregado isso durante anos também no seu coração. O que é que foi arrancado da sua vida? O que é que foi arrancado de você? E você carrega isso, vem arrastando isso, como se aquilo fizesse ainda parte de você. Algumas coisas Deus permite que nos sejam tiradas. Eu disse aqui quinta-feira que Deus pediu a Abraão seu filho, o filho da promessa. Deus permitiu que na vida de Davi fosse-lhe arrancado muitas coisas também. Talvez Deus esteja permitindo que algumas coisas sejam arrancadas da sua vida, não para o seu mal, não para que você sofra, mas para que Ele possa te dar coisas melhores. Eu disse uma vez aqui, num culto presencial da igreja, e eu estou fazendo a live aqui no templo da nossa igreja, eu fiz uma vez um sermão aqui, uma ministração, e eu falei o seguinte, se você quer receber roupas novas, você quer ganhar calçados novos, quer ganhar roupas novas, sabe o que você tem que fazer? Esvazia o teu guarda-roupa, doe algumas coisas, tire dali algumas peças de roupa que você já não usa mais ou que para você não vai te fazer falta. Talvez algumas pessoas estejam até necessitando. E nessa época, agora, isso pode ser até muito mais viável. Doe para alguém que necessite. E sabe, quando você abre espaço no teu guarda-roupa, na sua gaveta, aí na sua sapateira, você vai ganhar mais calçado, você vai ganhar mais roupa, porque Deus vai te presentear com coisas melhores e novas. Talvez na sua vida você estava carregando coisas que eram só peso na sua vida. E Deus permite agora que essas coisas sejam arrancadas de você para que venham coisas novas, para que te tire um peso, para que você agora caminhe com coisas novas e coisas leves na sua vida. O que é que você ainda estava aí falando? Olha, foi me arrancado, foi me tirado isso, eu não suporto mais. Meu irmão, pare de chorar. Minha irmã, pare de ficar chorando por aquilo que for arrancado de você. Corra atrás de uma coisa nova. Tem coisa nova para você, tem coisa melhor para você.
Você pode dizer aleluia, você pode dizer glória a Deus, escreva aí. Mas não para aí. Nós temos outro ensinamento importante aqui. Ainda assim, ainda que não haja isso, aquilo na minha vida, ainda que não tenha mais fruto, ainda que tudo me seja tirado da minha vida, ainda assim, eu me alegro em Deus. Quando um dia aqui o pastor Maurício falou, numa noite de alívio e descanso, ele falou sobre Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Que bênção, nós sabemos decor e salteado esse texto. Mas antes disso, versículo 12, versículo 11, versículo 10, o apóstolo Paulo vem falando das suas lutas, das suas dificuldades. O apóstolo Paulo vem falando que ele passou por lutas, passou por tribulação, passava por fome, passava por necessidade, passava por problemas. Esse é o contexto do versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. E nós como cristãos, nós como servos do Senhor, nós como adoradores de Cristo, como servos do Deus vivo, nós temos que entender isso na nossa vida. Que mesmo passando por privações, mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades, mesmo muitas vezes chorando. Amados, eu não sei vocês, mas quantas noites eu já passei no travesseiro da minha cama chorando, em claro, e ninguém sabendo disso. Talvez você também já passou por isso, talvez você esteja passando por isso, e algumas vezes ainda passo por isso. Essa semana eu passei por isso. Passar noites em claro, chorando. Quantas noites! E aí vem a recompensa que nós lemos no Salmo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vem também aquilo que diz, do contexto aqui de Filipenses 4,13. Eu posso passar por todas as privações, posso passar por todas as lutas, mas tudo eu posso. Tudo eu posso naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus, que é o meu Senhor, que é o meu Salvador, que é o Deus da minha vida. Talvez agora, hoje, você esteja passando por um problema, esteja com um ente querido enfermo, esteja passando por uma luta tremenda dentro de você. Talvez esteja olhando um vazio tremendo, mas eu quero dizer para você, ainda assim, com tudo isso, se alegre em Deus, porque Deus não permite que passemos por nada que não possamos suportar. Se alegre em Deus. Louve o nome do Senhor. É difícil? É difícil. Confesso aos irmãos que é muito difícil. Eu também tenho dificuldade nisso, mas nós devemos louvar ao Senhor. Lembra do exemplo, quando nós fizemos o estudo, o pastor Maurício falou do livro de Daniel? Eu fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá na fornalha de fogo, enquanto as pessoas estavam todas lá, né, aqueles que eram contra, falando, morre queimado mesmo, porque eles são adoradores de Cristo, porque eles não, os que colocaram eles lá não adoravam a Cristo, não adoravam a Deus, melhor dizendo. E outra, eu fico imaginando aqueles que queriam que eles se safassem. E aí, quando abrem a porta da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego louvando ao Senhor. Paulo e Silas na prisão, enquanto as pessoas estavam lá reclamando, tirem-nos daqui, tirem-nos daqui. O texto lá em Atos fala que eles louvavam ao Senhor dentro da prisão e as portas das prisões se abriram. Louve ao Senhor, se alegre em Deus, mesmo em meio à tribulação. Mas não é só isso que eu aprendo nesse texto. Ainda que não haja, ainda que não tenha, ainda que tudo me seja tirado, ainda assim, Deus me fortalece. Oh, aleluia! Você pode dizer isso? Deus é quem me fortalece, Deus é quem me dá. O pastor Jeremias, lá da igreja lá de Belo Horizonte, me fugiu agora
o sobrenome dele, mas o pastor Jeremias, ele fala o seguinte, como um bom mineiro, e o Alês, se o Alês estiver aí, a Carla, o pessoal de Minas, fala assim, é ele quem me dá sustância. Minha mãe, como mineira, às vezes fala isso. Tem que ter sustância. E quem dá sustância é Deus. É Ele quem dá sustentação, é Ele quem fortalece, é Ele quem ampara, é Ele quem abre os braços e nos pega no colo. Tem uma canção do David Keelan que fala assim, né? Que eu quero ser como criança. Quero ser como criança para me sentir nos braços de Deus. Sabe, queridos, eu estava hoje, e as canções que eu estou colocando aqui hoje, eu estava ouvindo com a minha sobrinha de 6 anos de idade na parte da manhã. Nós estávamos louvando ao Senhor em casa hoje, ouvindo essas canções, e a mensagem foi fluindo na meditação desse texto. Né? Quando o pastor Maurício pediu para que eu viesse falar hoje, eu falei, puxa Deus, como o Senhor é bom, o Senhor já me deu até a palavra. Olha que coisa maravilhosa. Sabe, porque Deus fortalece quando você está com uma criança e pega a criança no colo e ela se sente segura, ela se sente fortalecida. Eu falei uma vez, e agradeço que se a diretora do CAIC ali tiver na transmissão agora, né, a Fabiana, ela me convidou para falar sobre a importância dos pais. Eu fui falar sobre a importância dos pais na primeira infância, e foi muito interessante que é importante que o pai abrace seu filho, é importante que o pai acalente seu filho, acolha seus filhos, sabe por quê? É isso que vai fortalecer o filho. Ele vai se tornar depois um adulto fortalecido, um jovem fortalecido, uma mulher fortalecida, um homem fortalecido. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos fortalece. E Abacuque estava dizendo aqui, mesmo que tudo venha a acontecer na minha vida, a minha fortaleza está em Cristo Jesus. A minha fortaleza está em Deus. Onde é que está a sua fortaleza? Eu vejo as pessoas ficarem desesperadas porque colocam a sua confiança nos homens. E lá no livro de Provérbios já diz, aqui em português bem claro, maldito homem que confia no homem. Temos que colocar a nossa confiança única e exclusivamente em Deus, que Ele é o Senhor das nossas vidas, é Ele quem conduz a nossa vida. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amados, eu tenho feito muitos planos para a minha vida. E eu acredito que você também tenha feito muitos planos para a sua vida. Mas todos os meus planos estão debaixo da direção do Senhor. Pois é Ele que tem que fortalecer os meus planos, é Ele que tem que fortalecer a minha vida, é Ele que tem que fortalecer tudo aquilo que eu faço. E como é que está a sua vida? Como é que estão os seus planos? Como é que está o seu coração? Você tem colocado tudo diante de Deus para dizer, Senhor, fortalece a minha vida, fortalece o meu coração. Se você anda um pouco enfraquecido, um pouco enfraquecida, coloque agora diante do Senhor a sua vida e vai dizendo assim, Senhor, olha para mim. Olha para mim. Tem um cântico da Midian Lima que fala assim, né? Deus conhece a sua estrutura, sabe o que você está fazendo. Deus conhece você. Ele não deixa que você falhe. Talvez para os homens, e às vezes você colocando a sua confiança no homem que eu digo no ser humano, tá? Não é homem, mulher, sexo aqui não, mas é na questão de colocar a confiança no ser humano. Coloque a sua confiança em Deus, única e exclusivamente em Deus. Ele que é o Senhor das nossas vidas, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos dá a vitória. É Ele quem te dá a vitória. Mas não é só isso. Já estou encerrando, irmãos, já estou indo para o encerramento. Ainda que tudo isso aconteça, ainda assim, Deus me faz andar nos lugares altos. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz com a nossa vida.
Deus nos faz andar por lugares altos, quando diz lá no texto que Ele me faz andar altaneiramente. E isso aqui, mais perto aqui da questão da palavra ali da origem hebraica, significa que Ele nos faz andar mais próximos de Deus, mais perto do céu. Queridos, eu estava vendo a minha vida nesses últimos anos, quantas coisas eu passei. Tive alguns momentos ruins, muito ruins, alguns momentos péssimos, mas péssimos. Alguns momentos de desânimos em que eu pensei em desistir de tudo, vou abrir mão de tudo. Outros momentos de alegria, outros momentos em que tiveram pessoas ao meu lado que foram pessoas importantes, pessoas especiais. Mas nenhum desses momentos podem ser momentos como estar na presença de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, até aqueles que estão ao nosso lado são levados também à presença de Deus. E é isso que tem que ser levado em conta. E é isso que Abacuque estava fazendo aqui. Quando eu leio o texto de Abacuque, capítulo 3, quando eu leio o texto de Abacuque, o livro inteiro de Abacuque, eu vejo que Abacuque está dizendo assim, olha, pode ser que aconteça tudo isso na sua vida. Pode ser que aconteça tudo isso na nossa vida. Mas não existe nada melhor do que estar sendo levado às alturas com Deus. O apóstolo Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, que ele fala que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E é muito interessante. Até porque depois que ele fala de estar se sentindo cada vez mais próximo, cada vez mais presente, firme com Deus, ele fala de ter sido arrebatado, ele fala lá que foi-lhe posto um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse. Olha que coisa tremenda. É para que ele não se esquecesse de quem ele era dependente única e exclusivamente de Deus. Meus amados, eu faço uma pergunta para você nesta noite. Como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido o seu coração? Como é que está a sua vida, o seu interior? Como é que está a sua mente? Como é que está a sua alma, o seu espírito? Talvez você esteja vivendo momentos em que esteja falando assim, eu perdi tudo. Eu fui enganado, eu fui enganada por pessoas. Eu também já fui. Também já fui enganado, também já fui passado para trás. Já disse aqui, eu também já cheguei ao zero. Já saí de situações na minha vida onde eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Eu só não saí em todas essas situações da minha vida, e isso eu fui aprender depois, eu só não saí sem Deus na minha vida. Pois foi Ele sempre que esteve comigo. Por isso, aquilo que Abacuque diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Eu me exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Lá no primeiro versículo do capítulo 1, ele pergunta assim, até quando, Deus, te esquecerás de mim? É igual diz lá no Salmo 17, Salmo 13, Salmo 15, até quando esquecer-te-ás de mim, ó Senhor? Até quando gritarei por socorro e o Senhor não me ouvirás? E aí a gente vê algumas respostas na Bíblia. Salmo 41. Clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E o que eu gosto mais, o texto que eu mais amo na Bíblia, um dos textos que eu mais amo, melhor dizendo, na Bíblia, é quando Jó, meus amados, Jó não tinha cometido nada para que ele pudesse perder tudo o que ele perdeu. Jó perdeu a família,
perdeu os filhos, Jó perdeu todos os seus bens, Jó só não perdeu a mulher dele. Diz lá, está lá no livro de Jó, do capítulo 1 até o capítulo 42. A mulher dele ainda, durante todo o período, ainda teve um período que chegou para Jó e falou assim, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó sempre permaneceu firme no Senhor. Mas no capítulo 40 e capítulo 41, ele ora a Deus, ele começa a questionar Deus. Ele começa a dizer, Deus, por que tudo isso na minha vida? E aí vem a resposta maravilhosa de Deus no capítulo 41 para ele. E aí no capítulo 42, Jó reconhece a soberania de Deus, Jó reconhece a grandeza de Deus, Jó reconhece tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E aí ele fala lá no capítulo 42 de Jó, versículo 5. Grave aí, se você puder, anote. Jó capítulo 42, versículo 5. Ele fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E um pouco antes, no capítulo 42, ele diz assim, bem sei que tudo podes, ó Senhor, e que nenhum dos teus planos, ó Senhor, pode ser frustrado. Talvez você esteja olhando aí para a sua vida e esteja sendo como eu também sou. Vamos aqui, né, escancarar, eu não tenho vergonha de dizer, nenhuma vergonha de dizer que às vezes eu também fico falando com Deus, falo, Senhor, até quando? Mas aí aqui, como Abacuque já, no capítulo 1, no versículo 1, também questionava Deus, ele também encontra a resposta. E ele mesmo diz aqui no versículo 19, o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele é a minha salvação, no final do versículo 18. Ele mesmo pergunta, no versículo 1, e ele mesmo tem a resposta no final. Meus irmãos, qual é o teu questionamento diante de Deus? Qual é a sua queixa diante de Deus? O que é que você tem colocado diante do Senhor? O que é que você tem buscado diante do Senhor? O que é que você tem falado para Deus? Deus, não tem acontecido na minha vida. As coisas estão difíceis. Está difícil para todo mundo, meu irmão. Está difícil para todo mundo. O que é, Senhor, que está acontecendo com a minha vida que eu não consigo? Você consegue. Você tem Deus. Deus não te abandonou. Deus te faz andar nos lugares mais altos. Deus te faz andar no lugar de vitória, no lugar de conquista, no lugar onde somente aqueles que creem no Senhor podem obter vitória, podem obter conquistas. Creia. Creia na sua vida, em o nome de Jesus. Creia, pois eu sei que o Senhor tem algo para o seu coração, tem algo para a sua vida, em o nome de Jesus. Eu quero que você agora, se você puder, eu quero orar pela sua vida. Eu quero, se você puder aí na sua casa, que você feche os seus olhos. Não ligue se tem mais gente perto de você. Eu quero que você feche os seus olhos e eu quero que você, vou usar uma expressão aqui que eu gosto, que já que a gente fala de internet, eu quero que você entre em conexão com Deus agora. Quero que você se conecte com Deus agora, com o Espírito Santo, e comece a clamar a Ele. Comece a clamar, comece a pedir a Ele. Comece a falar com Ele. Olha, a minha vida está de tal forma, a minha situação, a situação da minha família está assim. Mas eu sei que o Senhor não me abandonou. Eu sei que o Senhor é o Deus da minha salvação. Eu sei que o Senhor é aquele que supre todas as minhas necessidades. O pastor Maurício falou ontem à noite, e eu creio, e eu recebi para a minha vida, que as botijas estão sendo derramadas de azeite para que não falte mantimento na sua casa, para que não falte sustento na sua casa, para que não falte a provisão na sua casa, seja em que área for. E hoje vem o complemento também para você entender que pode acontecer o que for, não vai faltar Deus na sua vida, pois Ele é contigo, Ele é com a sua família, em nome de Jesus. Quero orar agora por você, quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos diante do Senhor agora, Pai, clamando, pedindo que o teu Espírito Santo venha sobre nós. Ó Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo,
Venha, ó Deus, na vida do teu servo, venha na minha vida, venha na vida de todas as pessoas que estão agora, ó Deus, assistindo, que estão ouvindo, que estão acompanhando, ó Deus, esta palavra. Que o Senhor derrame de forma poderosa, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Ó Pai, mas que nós possamos aprender, como o Abacuque disse, ó Deus, que nenhum dos teus planos é frustrado. Como nós vimos, ó Deus, na resposta que o Senhor deu a Jó, Pai, e ele compreendeu isso, que nós vamos poder ver o Senhor em todas as ações da nossa vida. Deus, derrama agora sobre cada um aqui conforto. Tira, ó Deus, toda a enfermidade. Traz cura em nome de Jesus. Ó Deus, se é preciso abrir a porta de um emprego, ó Deus, abra a porta do emprego em nome de Jesus. Faça, ó Deus, com que cada pessoa aqui possa conquistar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Mas não aquilo, ó Deus, que nós achamos que mereçamos, mas aquilo que o Senhor tem de melhor ainda do que aquilo que nós estamos pedindo. Pois o Senhor tem coisa muito melhor do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso, ó Deus, nós pedimos e clamamos a Ti. Abençoa os novos caminhos, abençoa, Deus, tudo aquilo que nós temos feito. Prospera, ó Deus, o Teu povo, em todas as áreas, ó Pai, em todas as áreas. Começando, ó Deus, principalmente, essa que é a área principal, a área espiritual, ó Pai, para que todas as outras áreas, ó Deus, possam continuar recebendo a prosperidade do Senhor. Possam continuar vindo de Ti as bênçãos que vêm do Senhor. Não porque nós mereçamos, ou porque, ó Deus, a gente é aquele filho mimado, ó Deus, mas porque nós somos filhos que buscam em Ti, que sabemos, ó Pai, que somente em Ti, e não há outro lugar que possamos receber as nossas bênçãos. Por isso nós oramos a Ti, nós clamamos a Ti, em nome poderoso de Jesus. E agora, Pai, eu também abençoo cada lar, abençoo cada família que está recebendo esta oração, que está recebendo esta palavra nesta noite. Ó Deus, onde ela estiver agora, ó Pai, seja, ó Deus, o lugar onde ela estiver agora, que o Senhor abençoe fortemente, que o Senhor derrame ricamente sobre esta vida a bênção do Senhor. Quebra toda ação do inimigo. Não permita, ó Deus, que o inimigo triunfe, pois o Senhor já triunfou sobre ele lá na cruz do Calvário. Ó Pai, traz conforto, traz regozijo, traz alegria em meio a toda essa situação que cada um dos teus servos esteja vivendo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus caia sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.